Amado, bendito seja o nome do nosso Deus. Estamos iniciando mais uma semana, mais uma segunda-feira, mais um dia que Deus preparou para nós. Que Deus e os céus te abençoe, te guarde nesta manhã de segunda-feira. Que Deus abençoe toda a sua casa, sua família nesta manhã. Bom dia! Um extraordinário dia para você que já está acordado, já está aí posicionado para iniciarmos aqui o nosso momento devocional. Bom dia, Fran, bom dia, Dani, bom dia, bom dia. Bom dia para quem está chegando aqui no Facebook, Deus te abençoe. Para quem está aqui já no Instagram, também no YouTube, Deus abençoe a sua vida. Sônia, bom dia, querida, tudo bem? Queridos, louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade de nos despertarmos nesse dia 7/7, 7 de julho, nosso 7º dia de devocional. Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor, né? Final de semana foi bênção aí na sua casa, na sua família. Aproveitou para estar com a família, descansando. Aproveitou esta manhã, aproveitou o final de semana para poder estar na presença de Deus. Queridos, vamos orar? Vamos consagrar este dia ao Senhor, este tempo de devocional ao nosso Deus. Amém? Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos despertarmos nesta manhã de segunda-feira, de iniciarmos mais uma semana na Tua presença, primiciando ao Senhor esse primeiro dia da semana, consagrando ao Senhor as primeiras horas deste dia, já declarando, ó Pai, que será um dia de bênçãos, uma semana de vitória, que tudo aquilo, Pai, que estava programado pelo inimigo para nos fazer tropeçar, para tirar a nossa atenção, para nos distrair, para nos confundir, para roubar a nossa paz e a nossa alegria, nós declaramos desde já que caia por terra todo o laço do passarinheiro, toda a armadilha de Satanás para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa paz, para fazer-nos vacilar os nossos pés. Nós estamos declarando nesta segunda-feira que nós estaremos firmados em Ti, estaremos guardados pelas Tuas mãos vitoriosas, e nós profetizamos uma semana de escape e livramentos, de portas abertas, de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor ouça, e Ele sempre ouve essa nossa oração nesta segunda-feira. Se o inimigo havia preparado algum laço, alguma armadilha para nos fazer cair e tropeçar, já está repreendido em nome de Jesus. Pastor Cândido, Deus te abençoe, bom dia. Queridos, vamos para a palavra de Deus. Hoje pela madrugada, o Senhor me incomodou, eu levantei para orar e o Senhor colocou no meu coração esta palavra e falou: filha, se posiciona. E fala para os meus filhos se posicionar diante da minha palavra. E ali eu fiquei refletindo sobre isso, por isso que eu fiz essa oração bem específica, já repreendendo tudo aquilo que poderia nos fazer distrair, confundir e até tropeçar. Queridos, quando nós estamos firmados na palavra, como foi que Jesus repreendeu Satanás quando Satanás estava no deserto tentando Jesus? Jesus estava 40 dias sem comer. 40 dias, 40 noites sem comer. E é assim que o inimigo vem. Nesta segunda é a palavra do Senhor para nós de alerta nesta segunda-feira. É assim que o inimigo vem. Ele vem quando você está mais
enfraquecido. Satanás, ele não foi para o deserto no primeiro dia de jejum de Jesus. Ele foi no final, onde Jesus já deveria estar com muita fome, muito fraco já, né, vamos dizer assim, fisicamente, apesar do espírito estar forte. E ali ele combateu Satanás com a palavra, né, com a palavra. E a palavra de Deus, ela nos sustenta. Por isso que eu coloquei o tema hoje aqui, posicionamento diante da palavra. Pode ser que essa semana venham afrontas, venham lutas ou até dificuldades para você, que venham para te calar, para te fazer parar e até te distrair e causar um tropeço. Mas em nome de Jesus, o Senhor está nos alertando nesta manhã de segunda-feira a nós estarmos preparados, posicionados para para combater tudo aquilo que vier nos fazer cair ou tropeçar em nome de Jesus. É a palavra que nós vamos ler hoje. Salmos de número 119, é o maior capítulo da Bíblia. Salmos de número 119. A partir do verso 161, 161. Então anote aí, você que não vai conseguir ler agora. Tem pessoas que participam do devocional aqui já no carro, né, com fone, ou no ônibus, ou já preparando o café das crianças. E aí, as crianças estão de férias para os papais. Aqui já está de férias também. Mas o propósito, né? Eu falei, Senhor, né? O Senhor colocou o propósito do devocional bem no meio de férias, que eu poderia até dormir um pouquinho mais, mas é aí que o Senhor fala, é aí que você tem que se posicionar. Quando você se coloca um propósito que vai ser renúncia e sacrifício. Então, aquilo que nós fazemos, vou usar a expressão usada aí, com os pés nas costas, que é tão fácil para você, não é sacrifício, não é renúncia. E Deus quer de nós entrega, aquilo que você realmente, não é que você sofre não, é aquilo que realmente você precisa abrir mão por Ele. Deus quer de nós renúncias, entrega, sacrifício. E eu estou aqui no mês de férias com vocês aqui, poderia estar dormindo um pouquinho mais, mas o Senhor nos chamou para nos levantarmos exatamente quando todos estão com as guardas baixadas. Presta bem atenção nisso. Nós vamos ver na história o tempo todo Deus levantando homens e mulheres de Deus, profetas, sacerdotes, pessoas improváveis inclusive, para se posicionar quando algum povo, alguma nação estava precisando de cobertura espiritual da palavra de Deus, de direção dos céus, e Deus levantava homens e mulheres para serem esses os canais, né, de Deus para poder ser voz profética. Então, Deus está nos preparando para algum tempo que nós teremos que nos levantar. Seja na sua casa, na sua família, na sua história, no seu trabalho, eu não sei, mas você sabe. Se você está sentindo que Deus está te chamando, se comprometa a estar aqui todos esses dias de julho, desse momento devocional, para Deus estar preparando a sua mente, renovando a sua mente, trazendo palavra para a sua mente, para que quando Deus te levantar, te colocar no lugar onde Ele vai precisar que você seja instrumento e voz profética, você esteja preparado. Amém? Vamos ler, já encontrou aí? Salmos de número 119, 161. Olha só o salmista, o que ele declara. E em nome de Jesus, nesse dia 7 de julho, olha só, o número 7 é o número da perfeição, né, da totalidade. Nós vamos ver na palavra do Senhor quantas vezes o Senhor direcionando para que 7 vezes, 7 atitudes foram feitas para se completar, encerrar um ciclo e conceder a vitória. E nós vamos declarar nesse dia 7. Salmos 119, 161. Vamos ler? Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Olha a palavra, posicionamento diante da palavra hoje, hein? Estamos sendo preparados para nos posicionar diante da palavra que já foi liberada ao meu e ao seu respeito. Olha o que Davi está declarando. Os poderosos, eles me perseguem sem motivo,
mas é diante da tua palavra que meu coração treme. Quando eu li isso, falei, Deus, que poderoso. Davi, ele sabia quem ele era e quem Deus era na vida dele. Olha o que ele está dizendo, os inimigos me perseguem sem motivo, mas eu não tremo diante deles. Eu não me amedronto diante deles, mas eu me amedronto, não amedronto não, né? Mas eu temo, né? Eu tremo diante da tua palavra. Por quê? Ele está dizendo que a tua palavra é muito mais poderosa do que qualquer ameaça ou perseguição. Versículo 162, verso 162. Eu me regozijo na tua promessa. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Ele está declarando que é na promessa em que ele se baseia, se fundamenta, se alicerça. Versículo 163. Odeio e detesto a falsidade, mas eu amo a tua lei. O que eu aprendo aqui, queridos? Que muitas vezes nós estamos tão focados no que as pessoas estão fazendo contra nós, né? Nos falsos testemunhos, nas afrontas, na falsidade, talvez de alguém próximo a nós. Mas aqui ele está dizendo que eu odeio e detesto a falsidade. Ele está falando assim, eu deixo isso longe diante do meu amor à tua palavra. Mais uma vez ele está dizendo, eu amo a tua lei. Eu odeio e detesto a falsidade, mas a tua lei eu amo. Ele está declarando que diante da perseguição, diante da falsidade, diante das coisas que vêm do mundo, que vêm do ser humano, que vêm dos inimigos, ele está declarando que ele se posiciona diante de quem Deus é e da palavra de Deus. Então, mais uma vez, ele vai dizer aqui no 164, 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo que 7 vezes por dia ele ora, ele louva, ele parava para adorar a Deus pelas justas ordenanças. Ou seja, pela palavra, pelas ordens, por aquilo que Deus havia colocado diante dele como direção. Então, ao invés dele ficar, por isso que eu fiz essa oração específica no início aqui da live, para quem está chegando agora, bom dia. Depois corre assistir aqui a live do início, para vocês receberem a oração que nós fizemos no início aqui da live hoje. Mas ele está declarando que ele para 7 vezes por dia para adorar, orar e orar ao Senhor por causa do que Deus ordenou, prometeu, por conta das justas ordenanças de Deus. Olha que tremendo isso. Ele é tão posicionado diante da palavra de Deus, o que Deus direciona para a vida dele e daquilo que é a ordenança de Deus, que 7 vezes por dia ele louva ao Senhor por essas ordenanças. Ele louva ao Senhor pela palavra, por aquilo que Deus dizia ao respeito dele, por aquilo que era promessa de Deus para a vida dele. Olha que chave poderosa para nós podermos viver realmente uma vida transformada a partir de uma mente renovada. Que a nossa mente, nesta segunda-feira, para esta semana, se renove diante da palavra de Deus. Que é aquilo que Deus está dizendo ao seu respeito. Quais foram as promessas que já foram liberadas sobre a sua vida? Quais foram as palavras que o céu já liberou sobre a sua vida? E nós estamos sendo convidados e, vamos dizer assim, impulsionados a todos os dias parar um tempo no dia e falar: Senhor, eu te louvo pelas tuas promessas. Porque se não fosse as promessas, se não fosse a tua palavra, eu já teria desistido, eu já teria parado, eu já teria jogado a toalha. Mas o Senhor me entregou uma promessa, o Senhor me deu uma palavra. E aqui ele vai dizer no versículo 165, os que amam a tua lei, desfrutam paz. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e não há que os faça tropeçar. Nós fizemos essa oração de início aqui, que todo tropeço, tudo aquilo que é laço, tudo aquilo que o inimigo possa ter preparado para nos fazer cair e tropeçar, nós não cairíamos. E olha o que o salmista declara: os que amam a tua lei, ou seja, aqueles que amam a palavra, que vivem a palavra, que se posicionam diante da dificuldade neste mundo, se posicionam neste mundo debaixo da palavra de Deus, eles desfrutam da paz e são livres, não há nada que os faça tropeçar. Poderoso isso. Muitas vezes a gente não quer ler a palavra.
A gente tem preguiça. A gente fala que não tem tempo. A gente não quer orar. A gente não quer fazer a nossa parte de busca, de clamor ao Senhor, mas quer os milagres. No meio do dia tá um dia desesperador porque você não apresentou o seu dia a Deus. Sabe aquele dia que você começou atropelando, não orou, não consagrou a Deus, não meditou na palavra, aí no meio do dia uma notícia, uma afronta, uma dificuldade, e aí você vai lembrar de Deus. Aí você vai falar: Deus, misericórdia, me livra. No meio do dia. Você poderia ter evitado isso se nós tivéssemos feito o que Davi fazia. Parado todos os dias, várias vezes no dia, para entregar ao Senhor as nossas lutas, as nossas dificuldades. E não só as que nós estaremos enfrentando, mas também já declarando que seríamos livres delas. Você já pensou, amado do Senhor, você viver uma vida de livramentos de tudo aquilo que foi preparado para você cair, para você tropeçar? Você nem passar por esses laços, nem passar por essas armadilhas. Já pensou que poderoso seria isso? E eu vim aqui para te dizer nesta manhã de segunda-feira que se você se posicionar, é possível viver dessa forma. Não vai nem relar em você. Você não vai nem perceber que foi um livramento. Que Deus te guardou, porque você declarou sobre o seu dia a palavra de Deus. E o salmista continua no 166. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Olha a declaração do salmista. Eu aguardo os livramentos, eu aguardo a sua salvação. Eu aguardo porque eu pratico os teus mandamentos. Isso é poderoso. Ele sabia que quando ele estava obedecendo a palavra, amando a palavra, louvando, adorando, buscando a Deus o tempo todo, ele sabia que teria escape, livramento, salvação, que ele poderia ser perseguido, mas ele não temeria. É assim que nós temos que caminhar aqui, nesta terra, enquanto nós estamos aqui, posicionados diante da palavra de Deus. Às vezes você acha que você está perdido, sozinho, desarmado, mas o Senhor está falando: se arme, né? Se posicione, se revista da minha palavra. Vai dizer lá em Efésios sobre as armaduras de Deus. E nós precisamos nos posicionar, amados. 167 vai dizer assim: eu obedeço. Olha, ele disse no 166 que ele pratica os mandamentos. No 167 ele diz: eu obedeço aos teus testemunhos e os amo infinitamente. Meu Deus! Davi era um homem apaixonado por Deus, mas muito mais apaixonado, né, por aquilo que Deus era. E como que ele sabia quem era o Senhor? A partir da palavra, das escrituras, que revelava quem era Deus. Se você hoje está aqui ouvindo este devocional e tem dúvida de quem é Deus, você tem duvidado, eu te desafio a começar a se alimentar da palavra, na leitura e meditação na palavra. Você vai ver Deus se revelando a você de forma poderosa, fazendo com que a sua mente seja renovada diante de crenças, de palavras, de maldições que foram colocadas e declaradas sobre a sua vida, e você vai ver a sua mente sendo renovada, transformada, a sua história sendo edificada em Deus, não no seu passado, não nos seus traumas, mas em Deus. Porque é assim que Davi caminhou toda a sua vida. Mesmo quando ele falhou, quando ele pecou, ele voltava correndo para a palavra, para a presença de Deus. E o versículo 68 ele vai dizer: eu obedeço aos teus preceitos e testemunhos. Por quê? Ele continua dizendo: pois conheces todos os meus caminhos. Eu encerro aqui nesse 168 e nós vamos trazer à nossa memória os testemunhos de Deus sobre a nossa vida, sobre as pessoas que nós conhecemos e nós ouvimos testemunhos de milagres. E nós vamos crer
que sobre a nossa vida nós também viveremos coisas maravilhosas, sinais e maravilhas. Nós viveremos sinais. Eu estou declarando, levante sua mão aí onde você está e diga: eu creio, eu recebo. Levante as suas mãos e diga: eu creio nesta palavra de Deus. Você viverá, nós viveremos sinais e maravilhas do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, porque nós estaremos posicionados diante da palavra, não diante dos inimigos. Isso é desafiador, porque às vezes a gente se arma e se posiciona contra pessoas. A palavra do Senhor diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades da maldade. Nós iniciamos essa live declarando que o inimigo não teria legalidade sobre nós. Nós estaríamos posicionados, não seríamos atingidos pelas armadilhas e os laços que ele poderia ter preparado para nós e que já foram destruídos. Então é assim que nós vamos nos posicionar. Nós não vamos nos armar contra pessoas. Aquela pessoa vai ver, só já estou preparado para falar poucas e boas para ela. Não é assim que a gente fala? Ah, eu vou lá sim falar um monte. Não. Nós iremos nos posicionar diante da palavra e do mundo espiritual, como nós fizemos, declarando que tudo aquilo que poderia vir contra nós, nós já repreendemos em nome de Jesus. E declaramos a palavra de Deus, que é Ele que nos dá escape e livramento. Para encerrar, foi assim que Davi se posicionou, na verdade, diante do Golias, do gigante, do problema enorme diante daquele povo. Ele diz: Golias, você vem, filisteu. Golias não, você filisteu, vem contra nós com espadas e lanças. Mas eu irei contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele declara em nome do Senhor dos Exércitos, ele está declarando a palavra, porque era assim que ele ouvia, meditava e sabia quem era Deus. O Senhor dos Exércitos. E é assim que nós vamos romper esta semana, este dia, nos posicionando diante da palavra. Quem o Senhor diz que nós somos e quem Ele é. E diante das afrontas do inimigo, nós iremos declarar: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você tem essa resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Palavra, declara a palavra, ore a palavra. Alguém pediu um conselho, quer te contar algo? Fala a palavra, declara a palavra, medita a palavra, obedeça a palavra, cumpra a palavra, viva, respire a palavra de Deus, para que tudo aquilo que poderia vir contra a sua casa, sua família, sua vida, nem chegue perto de você. Amém? Vamos orar, vamos declarar em nome de Jesus a vitória. A vitória. Em nome de Jesus, eu sinto no meu espírito de declararmos isso. Se o inimigo já havia preparado laços, embaraços, né? Como diz a canção lá do Escape, né? O inimigo tenta laços, embaraços. Mas ele não vai. Não vai tocar sua família, não vai tocar seus filhos, não vai tocar seu esposo, sua esposa, não vai tocar nas suas finanças, não vai tocar na sua história. Os seus dias foram escritos por Deus e os seus dias, a sua casa, a sua família está guardada pelo Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Você crê? Você crê que a sua história, que a sua vida está guardada pelo Senhor? Então vamos declarar isso em nome de Jesus. Amém? Pai, nós declaramos nesta manhã que somos mais que vencedores em Ti. Pai querido, que a Tua palavra é o que nos firma e nos sustenta. A Tua palavra, diz a Tua palavra que ela é espírito e vida. A Tua palavra declara que a Tua palavra ela é viva e eficaz. A Tua palavra nos mantém e nos sustenta de pé.
E nós nos posicionamos nesta segunda-feira, Pai, diante da Tua palavra, que nós estamos guardados, protegidos, diante do Deus Todo-Poderoso que o Senhor é. As Tuas mãos vitoriosas, nós nos colocamos diante do Senhor, crendo que o Senhor dará escape e livramento para cada um de nós. Cada um dos Teus filhos que estão agora aqui orando junto comigo, que eles estejam sendo tocados poderosamente pelas Tuas mãos. Que toda ansiedade, todo medo, toda preocupação, Pai. Oh, Pai querido, que agora o coração e a mente seja inundado pela Tua paz, pela Tua palavra. Oh, Pai querido, traz à nossa memória aquilo, Senhor, que nós um dia vivemos. Oh, Pai querido, a chama do primeiro amor, para que possamos almejar novamente, estar buscando dia e noite a Tua presença. Pai querido, todo desânimo, todo cansaço, todo sentimento de desistência, todo sentimento de paralisia, tudo aquilo que está querendo paralisar, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que a nossa casa esteja guardada e protegida pelo Senhor. O trabalho, Pai, tudo aquilo que nós somos fazer, que nós estejamos guardados, a nossa entrada, a nossa saída, esteja guardando o Senhor, a nossa direita, a nossa esquerda, nos livrando de todo o laço do passarinheiro, de toda a armadilha de Satanás. Estamos nos posicionando agora, Pai, diante da Tua palavra, e nós declaramos a Tua palavra para que nada nos faça vacilar e tropeçar, ou roube a nossa paz e a nossa alegria. Estamos guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Ore assim comigo, queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que presença gloriosa e poderosa do Senhor. Eu creio que você está sentindo aí onde você está. Esta palavra o Senhor liberou para nós dos céus. Dos céus, Deus trouxe para nós direção nesta manhã de segunda-feira, para nós estarmos posicionados, preparados para esta semana. Eu declaro sobre a sua vida. Levante sua mão aí onde você está. Esta é uma manhã profética, o Senhor está liberando palavras para nós, para a nossa mente. Creia, ouça e creia. A palavra do Senhor diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor está nos dizendo nesta manhã, filho, permaneça na minha palavra. Pode vir o que vier, nós não seremos abalados. Amém? Hoje precisou ser uma live um pouquinho mais extensa, né? Em compensação, ontem foi bem curtinha porque eu estava saindo de viagem, mas essa palavra ela trouxe direção para nós. Amém, amados? Em nome de Jesus. Encaminha essa live, ela vai ficar salva aqui no Facebook, aqui no Instagram, vai estar no meu canal no YouTube também. Se você ainda não se inscreveu lá no meu canal, se inscreva lá para você poder compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas que precisam, né? Que a sua fé seja firmada no Senhor. Deus te abençoe, abençoe a vida de alguém nesta manhã. Declare a palavra de Deus na vida de alguém que você lembrou aí agora, nesse momento. E seja um canal de bênçãos na vida de outras pessoas também. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, uma segunda abençoada e amanhã estaremos aqui às 7h07. Deus te abençoe, queridos. Um dia de vitória, em nome de Jesus.